Mas aí, doutor, uma coisa que não se cala, às vezes eu sou me corrija se estiver errado. Uma coisa que não se cala um pouco a sociedade do bem é o seguinte, né? Por que que para votar a pessoa com 16 anos ela consegue votar? E se a gente se referiu aqui somente a adolescentes, entre 13, 14, 15 anos, ou até 17, 18 anos, pode dizer. Um adolescente desse, pego hoje com 16 anos, o porquê que ele não pode ser preso? Por que que ele não pode se responder pelo ato dele? Você envolveu o pai ou a mãe. E quando a gente se fala em adolescente de 14, 15, 16 anos de idade, é porque 16 anos o adolescente ele tem todo o direito de votar, de escolher ali a sua democracia ali, ele tem todo o direito, né? O senhor não acredita que a, as nossas leis elas têm que ser mudadas aí com o tempo, elas têm que ser um pouco lapidadas aí, porque tem muita coisa falha, deixa muita brecha para um adolescente desde com 16 anos achar que ele tem autonomia de matar alguém, autonomia de invadir uma escola, autonomia de ali fazer um atentado desse, igual o senhor acabou de mencionar, e achando que a responsabilidade é só do pai e da mãe. Pois é, primeiro que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, apesar dele ser de 1990, ele traz responsabilidade. Esses adolescentes mencionados, todos eles foram apreendidos, estão apreendidos, vão passar pelo Juizado da Infância e Juventude e terão as medidas socioeducativas aplicadas. O que se discute, David, pontualmente, é que a nossa legislação menorista, ela, na sua amplitude, ela não é executada. Exemplo, nós precisaríamos de ter locais de internação para esses adolescentes, com mais adequação, com educadores, com psicólogos. Nós precisamos de implementar políticas públicas que é contemplada no Estatuto da Criança para que, efetivamente, nesses casos específicos, muitos desses adolescentes passaram por problemas psicológicos. E por falta, às vezes, de política pública de alcançar esses adolescentes lá no seu ambiente escolar, dentro da sua família, poderiam ter sido detectados e evitado que amanhã ele se tornasse um adolescente infrator. Então, primeiro ponto, a nossa legislação, a legislação menorista, ela propõe uma série de condições para que políticas públicas verdadeiras sejam implementadas. Nós observamos que, na prática, a nível nacional, isso não é feito. Ou seja, o adolescente ele é encontrado só quando ele pratica efetivamente o ato infracional. Ele deveria ser encontrado ainda de maneira preditiva, de maneira preventiva. Ou seja, todo adolescente, nesse caso específico, que praticou uma ameaça pelo meio virtual, ele passava por um problema psicológico. E um problema psicológico que poderia ter sido detectado. Se nós pegarmos os piores atos infracionais praticados, de homicídio, e observarmos o primeiro ato infracional praticado antes da prática do homicídio, a gente observa que aquele adolescente já precisava de ter uma intervenção. Evitaria, sim, que ele se tornasse um adolescente que praticasse atos mais graves. Então, primeiro, nós precisamos de dar ao adolescente a chamada política pública que contemple a ele a proteção integral, ou seja, é direito dele de ter uma educação com qualidade, ter um ambiente familiar adequado, aí entra a família, de ter uma socialização, de ter uma profissionalização, e muitas vezes nós observamos que as políticas públicas em benefício a eles são de maneira muito precária ou de maneira quase inexistente. Por outro lado, obviamente a legislação precisa ser alterada em alguns pontos. Por exemplo, uma internação de um adolescente limitada apenas a 3 anos é muito pouco. Tem casos específicos que esse adolescente, às vezes, precisa de uma internação muito mais prolongada. Nós tivemos situações aqui em Rio Verde mesmo, com um adolescente pratica um caso de homicídio e ele, em pouco tempo, ele é Já está desinternado. solto E novamente, né? durante a internação não foi contemplado a ele tudo aquilo que era necessário. Porque muitas vezes o que a população não entende é que a nossa legislação não prevê pena de prisão perpétua ao adulto e nem internação indeterminada ao adolescente. As penas aplicadas elas são para ressocializar, consequentemente, eles vão voltar ao convívio social, e as medidas socioeducativas é no mesmo sentido, é de reeducar, é de melhorar aquelas pessoas para que possam voltar ao convívio social. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: eles estão voltando melhor? Eles, quando passam pelo sistema prisional, passam pelas redes de internação, através das medidas socioeducativas, eles voltam melhores? E o que a gente observa na prática? Muitos deles voltando à reincidência, seja o adolescente, seja o adulto. Então, em que a nossa legislação, finalizando a resposta à sua pergunta, que foi muito oportuna, a nossa legislação precisa de algumas reformulações, mas efetivamente também, David, nós precisamos de implementar as políticas públicas de proteção integral a esses adolescentes. Eu costumo dizer que nós temos que pensar duas frentes. A primeira é a frente preventiva.
Nós precisamos de alcançar esse adolescente antes que ele se torne um criminoso. E ele dá sinais. Evasão escolar, problemas de relacionamento. Muitos desses adolescentes hoje apreendidos em questões de ameaça já tinham apresentado os problemas na escola e muitas vezes por falta de uma assistência psicológica ou outro tipo de assistência, eles não foram detectados. Evitaria situações maiores. Então, o primeiro é que nós temos que contemplar essa proteção integral. Nós precisamos de alcançar esse adolescente antes. E, por outro lado, obviamente, praticado o ato infracional, a polícia tem que agir com eficácia, com rapidez, fazendo com que esses adolescentes sejam responsabilizados.